Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Estejamos formando novas amizades para que em tudo Deus seja glorificado e anunciando o Evangelho com as glórias de Maria Imaculada, a causa de nossa alegria. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Bonifácio nasceu na Inglaterra por volta do ano de 1673. Fez a profissão religiosa e viveu no mosteiro de Exeter. Em 719, partiu para a Alemanha, a fim de pregar o Evangelho, obtendo excelentes resultados. Ordenado bispo, governou a igreja de Mogúncia e, com a ajuda de vários colaboradores, fundou e restaurou diversas igrejas na Baviera e na Turígia e na Francônia. E Bonifácio realizou concílios e promulgou leis. Quando evangelizava os frisões, foi assassinado por pagãos em 754, e seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda. Bonifácio nasceu nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, e Bonifácio fez a profissão religiosa no mosteiro, portanto, confrade meu de profissão religiosa, e depois Bonifácio partiu em missão. Que, a exemplo de São Bonifácio, saibamos pregar o Evangelho e estar testemunhando, e estar formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Das cartas de São Bonifácio, bispo e mártir. Pastor solícito, vigilante sobre o rebanho de Cristo. A igreja é como uma grande barca que navega pelo mar deste mundo. Sacudida nesta vida pelas diversas ondas das tentações, não deve ser abandonada a si mesma, mas governada. Na igreja primitiva, temos o exemplo de Clemente, Cornélio e muitos outros na cidade de Roma, de Cipriano de Cartago, de Atanásio em Alexandria. Sobre o reinado dos imperadores pagãos, eles governaram a barca de Cristo, ou melhor, a sua caríssima esposa, que é a igreja ensinada, defendendo-a, trabalhando e sofrendo até o derramamento de sangue. Que, a exemplo de São Bonifácio, saibamos pregar o Evangelho, saibamos dirigir a barca de Cristo. See
do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em vós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à cidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, neste dia 5 de junho, na 7ª semana do tempo da Páscoa, na semana de oração pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um em Cristo Senhor. A pedagogia fundamental é o amor do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo continua a oração sacerdotal, na qual, neste capítulo 17 do Evangelho segundo João, é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós sejamos um, para que todos nós sejamos um em Cristo, como Ele é um com o Pai. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é viver o amor e a caridade, é estar dialogando, respeitando o próximo, ajudando o próximo. Que assim hoje, continuando a oração sacerdotal do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a rezar pela unidade, pela fraternidade. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Pelo Evangelho que é anunciado, as pessoas se convertem e creiam em Cristo Senhor. Creiamos, tenhamos fé e sejamos um com o Pai e o Filho. Como o Pai é um com o Filho, nós também somos um em Cristo Senhor. Nós também somos um
com o Pai e o Filho, que é um, com o Pai, o Filho e o vosso Espírito. Saibamos viver o amor e sejamos um, e creiamos, tenhamos fé, permaneçamos em Cristo e reconheçamos o seu amor e vivamos o seu amor. Vejamos a glória, contemplamos a glória de Cristo, vivamos o seu amor. Que o amor, a glória que Ele deu ao vosso Filho, o amor que Ele deu ao vosso Filho antes da fundação do universo, antes das coisas serem criadas, é esse amor que Ele nos ama. Como na Sagrada Escritura, no princípio Deus criou o céu e a terra. É a fundação do universo. E no Novo Testamento, no prólogo do Evangelho segundo São João, como nós meditamos no dia santo de Natal e no dia 31 de dezembro, na oitava do Santo Natal, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E por que no princípio? E porque Deus criou tudo no princípio? Porque criou tudo no Verbo, com o Verbo e pelo Verbo. Santo Agostinho escreve o livro 11 das Confissões falando sobre o tempo. É o tempo da criação de Deus. E eu trabalhei no meu TCC de filosofia nesse maravilhoso livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. E aqui no Evangelho de hoje, desta quinta-feira, da 7ª semana do tempo da Páscoa, na novena do Espírito do Senhor nosso Deus, na novena de Pentecostes, nós vemos o amor do Pai com o Filho, para que todos nós vivamos o amor e estejamos na força do vosso Espírito. Conheçamos o amor, e façamos ele mais conhecidos, e sejamos um em Cristo Senhor, e permaneçamos nele, e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Estejamos amando, semeando justiça, amor e caridade, e na força do Espírito do Senhor nosso Deus, sejamos um, e sejamos glorificados em Cristo Senhor. Sejamos todos glorificados com Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos creiam, que todos sejam um em Cristo Senhor, o vosso Filho, como Ele é um com o Pai, o Todo-Poderoso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido.
Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé, estejamos em unidade e em fraternidade, sejamos um como Cristo é um com o Pai, e estejamos rezando uns pelos outros e vejamos novas todas as coisas. Regina Caeli letare, alleluia. Quae meruisti portare, alleluia. Rector ex sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Regina Caeli letare, alleluia.